Uma das coisas mais importantes que eu posso te falar sobre as tintas e que eu sempre faço questão de conversar sobre com os meus alunos e as minhas alunas é o nível de toxicidade das tintas. Principalmente se você tem criança e se você estimula seu filho, sua filha, seu sobrinho, qualquer criança a estar utilizando materiais de arte. Então vamos lá, vamos compreender primeiro, né, o que é tinta. A tinta ela é composta por pigmentos, certo? Pigmentos que podem ser naturais ou pigmentos que podem ser artificiais, que podem ser sintéticos. Os pigmentos sintéticos, eles são, em sua grande maioria, de origem metálica. Ou seja, a partir do processamento e de reações químicas de algum metal, a gente vai ter determinada cor. A gente tem, por exemplo, o amarelo de cádmio, o branco de titânio, certo? Então, assim, se você observar, titânio, cádmio, chumbo, estão, né, na composição de algumas tintas que a gente utiliza e são metais pesados, que não podem ficar, por exemplo, em contato com a pele por muito tempo, que não podem ser ingeridos, porque causam uma intoxicação mais pesada. Então, vamos lá, por ordem, tá? Tinta óleo, de jeito nenhum, para criança, eu diria que pelo menos até os 15 anos, assim, eu não recomendaria que a criança ou adolescente lidasse com a tinta óleo. E ainda assim é preciso supervisão, certo? Mesmo com adultos é preciso supervisão. Por quê? Porque quando a gente está pintando, a gente se distrai, a gente está mais interessado em estar ali naquele fluxo da pintura, sentindo prazer, a gente não vê as horas passar. E aí o que acontece, né? É comum cair um pouquinho de tinta na nossa pele e você não perceber que ela tá ali. A nossa pele, ela absorve, né? Então, assim, tinta óleo, eu recomendo muito, muito cuidado e atenção quando você estiver pintando com tinta óleo. Além disso, o solvente da tinta óleo, diferente dos outros solventes, é o Água Raiz, né? O Ecosolve, que é um pouco mais light, mas não deixa de ser um solvente pesado, a terebentina, que também são tóxicos para a pele e são tóxicos em termos de inalação. Ou seja, eu me lembro que quando eu estava na faculdade de artes visuais, a gente pintava no ateliê de tarde, era muito quente. E aquele solvente que estava ali, ele com certeza estava evaporando. Quando ele evapora, né, é mais fácil dele ser absorvido pela nossa pele. E inclusive, por exemplo, pelo nosso olho. Quando a gente pinta, a gente esquece de piscar e de lubrificar os nossos olhos. Por que eu estou te contando isso? Porque nessa época eu usava lente de contato. E eu esquecia de piscar, o que já não é bom se você usa lente de contato, né? Porque a lente de contato ela já impede aquela respiração natural do olho e evaporava ali aquele solvente absorvendo. Resultado, eu desenvolvi um certo grau de alergia à lente de contato, né? O meu olho estava ficando com a aurazinha vermelha aonde ficava a lente. Então, assim, enfim, super perigoso e fica aí o alerta caso você também utilize lente de contato ou caso você simplesmente esteja pintando com esse material. Tá certo? Não é que você não possa utilizar de jeito nenhum. Se você observar, por exemplo, nos países desenvolvidos, tá? Porque aqui brasileira a gente não tá nem aí, né? Eu, pelo menos, assim, a gente lá no ateliê de artes visuais, a gente pintava, ficava toda suja de tinta mesmo. Mas, assim, nos países desenvolvidos, a gente vai ver que o pessoal usa luva, usa máscara protetora. Dependendo da tinta, né, pode utilizar também, né, o óculos protetor. Então, assim, fica ligado, assim, no nível de toxicidade da tinta que você está utilizando, certo? Acrílico. O acrílico, a gente tem aí, principalmente nas marcas mais comerciais que a gente tem aqui no Brasil, a Acrylex e a Corfix, certo? Tem também aquela do Gato Preto, que é uma marca mais antiga, não sei se ainda está sendo comercializada, mas eu ainda vejo, né, algumas pessoas aqui em Fortaleza utilizando alguns tubos mais antigos. Mas independente o acrílico, digamos assim, que ela é menos tóxica do que o óleo, mas ela é mais tóxica, por exemplo, do que a aquarela guache, certo? O acrílico é uma tinta que ele seca rápido, que ele não sai assim na superfície que ele pegar, madeira, tecido, parede, dependendo de como for o seu piso, a cerâmica, certo? Tem essa particularidade. A gente ainda está falando de pigmentos sintéticos, de metais pesados, mas o nível de toxicidade é menor do que o do óleo, certo? Eu diria que, por exemplo, se o acrílico ficar na sua pele, é menos prejudicial do que o óleo, mas ainda não é legal que você, por exemplo, passe 2, 3, 4 horas pintando com tinta acrílica na sua pele, certo? E tem um cheiro forte o acrílico.
né? Então, assim, tem essa questão também. Eu não recomendo acrílico para crianças, e eu acho que adolescentes, assim, a partir dos 13, 14 anos, podem estar utilizando a tinta acrílica com um certo grau de segurança. Para pintar telas, por exemplo, ao invés de pintar com óleo, é muito melhor que seu filho jovem, sua filha, né, adolescente, pinte com acrílico, certo? Aí a gente chega na aquarela e no guache profissional, certo? Porque tem uma diferença entre as linhas profissionais, semiprofissionais e as linhas escolares. Nota que você não encontra linha escolar de tinta a óleo, por exemplo, certo? Então, assim, o guache e a aquarela são tintas super seguras para estar utilizando, inclusive com crianças. Muita gente conhece o guache somente na linha mais escolar, aqueles potinhos, né? Da Faber-Castell, de outros fabricantes. E aquele guache mais aguadinho, a gente vai já conversar sobre a linha escolar, ele é totalmente seguro, mas ele também é muito aguadinho, assim, a consistência do guache profissional, ele é bem pastoso, bem consistente, certo? Então o guache e a aquarela profissional, eles ainda são feitos com metais pesados, certo? Podem ser feitos com metais pesados, e obviamente que a gente não aconselha que você ingerir. Por que eu tô falando isso? Porque antigamente, as pessoas que pintavam, assim, antigamente que eu falo, não tanto tempo atrás assim, tá, gente? Assim, eu diria que uns 30 anos atrás, as pessoas tinham a mania de fazer a ponta do pincel com a boca. Colocava o pincel na boca, puxava e deixava a ponta, né, bem fechadinha. E sem querer ia ingerindo um pouquinho daquela tinta. Algumas pessoas morreram intoxicadas, né, por tintas. A gente sabe, por exemplo, que o Portinari morreu por intoxicação com tinta, mas ele pintava a óleo, certo? Então, no grau de segurança, a gente vai ter o óleo, o acrílico, e aí agora, bem mais seguro, mas ainda tendo que observar, a gente vai ter o guache e aquarela profissional. Porque se Deus o livre, por alguma razão, você, seu filho, alguém ingerir, por exemplo, uma grande quantidade de tinta, né, de guache ou aquarela profissional, a pessoa ainda vai se intoxicar, certo? Bem menos que o óleo, bem menos que o acrílico, mas ainda vai se intoxicar. Para a pele e para a respiração já são mais tranquilos, certo? Nunca ouvi falar de ninguém que se intoxicou, por exemplo, ficou com a pele, usa muito, mela a mão com guache, com aquarela profissional e se intoxicou por causa disso, tá? Mas sempre bom depois lavar as mãos com água, com sabão, certo? E aí o que acontece? A gente está falando até agora de pigmento. Nas linhas escolares, a gente vai ter, por segurança, tudo que aquilo que é escolar e que tem aquele selinho que tem assim de 0 a 3 anos, de 0 a 5 anos, né? A gente está falando aí de coisas que precisam ser seguras para crianças, caso, por exemplo, a criança bote na boca. Os meus alunos, até mais ou menos os 4, 5 anos de idade, eles ainda têm muito a mania de colocar as coisas na boca, seja lápis, pincel, né? Então, assim, criança coloca muita coisa na boca. Então, até então, a gente está falando de pigmento. A linha escolar, ela não é feita com pigmento, ela é feita com corante. Porque se a criança colocar na boca, o grau ali de intoxicação é muito menor. É mais seguro, assim, não é para colocar na boca de jeito nenhum, tá? Mas se Deus o livre a criança engolir, ela não vai morrer porque colocou tinta na boca. Ela no máximo vai ter uma dor de barriga, certo? A não ser que ela tenha alergia, né? Alguma outra condição com relação, né, aquele corante, né? Aos ingredientes que estão ali, certo? Mas no geral, quando você tem, por exemplo, aquele estojinho da aquarela da Pentel, tá? Que é aquele mais baratinho, né? Que ele tem ali, mostrando, se eu não me engano, é de 0 a 3 ou de 0 a 5, aquele estojinho de aquarela, ele é seguro para crianças, porque ele provavelmente usa corante, certo? E não pigmento. E a gente vai ter, para finalizar, a linha semiprofissional. A linha semiprofissional, a gente vai ter um intermédio entre corante e pigmento. Então ela vai ser até certo ponto segura, ela não vai ser tão segura quanto a linha escolar, mas ela também vai ter um grau de segurança com relação à toxicidade. Para fechar, né, eu sei que a gente está falando sobre toxicidade, mas para fechar, se você já se perguntou sobre a diferença entre linhas escolares, semiprofissionais e profissionais, a diferença é essa, né? Quando a gente pinta, geralmente, a gente quer o pigmento mais puro possível, mais brilhoso possível, né? E aí a gente vai obter isso ou com pigmento natural, e geralmente, assim, dependendo desse pigmento natural,
a gente nem encontra no mercado porque são tintas raras e tintas extremamente caras, certo? E às vezes inviável de produzir em larga escala. Aí a gente vai ter os pigmentos sintéticos, né, que digamos assim, na sua forma de maior qualidade, eles são tóxicos mesmo, certo? E aí, conforme a gente vai indo, por exemplo, linha semiprofissional, a gente já mistura o corante com o pigmento. Então, aquela cor ali, digamos assim, ela não vai ter um brilho tão forte ou tão natural, ou ela vai desbotar com mais facilidade, porque no fundo ali tem muito corante, certo? E chegando, por exemplo, na linha escolar, que é só corante, existe uma probabilidade maior, né, de estar desbotando ou de não ser tão brilhoso, certo? Então, a grande diferença, no final das contas, né, entre a qualidade e o grau de infelizmente, quanto mais tóxico, né, provavelmente você vai ter uma tinta assim mais bonita. E gente, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Se você aprendeu alguma coisa aqui nesse nosso bate-papo, não esquece de salvar esse vídeo para poder consultar depois, ou compartilhar com outras pessoas, seu amigo que também gosta de pintar, sua amiga que também gosta de pintar. De repente, essa informação sobre toxicidade das tintas pode ajudar muitas pessoas que sem querer podem estar se intoxicando, né, ou correndo algum risco nesse sentido e não sabem, né, dessa informação. É isso, e eu te vejo nos próximos vídeos.